Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje está começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito no meu canal, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho, porque assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Também gostaria de pedir para vocês fecharem os seus olhos, para que eu possa estar fazendo uma oração por vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez eu me apresento diante do Senhor e mais uma vez eu coloco na sua mão a vida de cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, o mundo diz que não existe solução e que não há mais saída, mas o Senhor mesmo disse que Tu é a ressurreição e a vida. E ainda que estejamos mortos, nós ressuscitaremos. Pai, muitas pessoas estão passando por situações difíceis, pelos objetivos e as suas metas da vida. É por esse motivo que eu peço que o Senhor venha estar levantando a Tua mão em favor de cada uma dessas pessoas, que o fraco venha a ser forte e que elas não venham estar desistindo de seus objetivos. Que tudo que elas fazerem, elas venham ser abençoadas e venham vencer todos os obstáculos que se levantarem. E que o Senhor as ajude em todas as suas provações e problemas, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo e pregando a Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo do 1 ao 23, que diz assim: A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, é feito servos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação
e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Só até aqui. Então o que ele está nos ensinando aqui nessa passagem? Então Deus, ele nos ensina que quando nós não estamos servindo a Ele, nós estamos cegos. Então a gente vai viver uma vida completamente desordenada, uma vida de escuridão, uma vida no pecar desenfrear. Pecamos, não sentimos nada. Pecamos, não nos arrependemos. Pecamos e sentimos prazer no pecado, até o momento em que nós começamos a servir a Deus. Aí se cumpre Gálatas 5:1, que diz... O que diz Gálatas 5:1? Que foi para a liberdade que Jesus nos libertou e que nós não devemos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida que nós tínhamos antes. Então, a primeira coisa que Deus ele vai lidar na gente é a culpa do pecado. Então, nós vemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então, o pecado que nos levaria para o inferno não pode mais nos levar para o inferno. Por quê? Por causa de Cristo. Porque a partir do momento que nós começamos a servir a Deus, o próprio Jesus Cristo, ele paga toda a nossa dívida. Então era que nem se nós tivéssemos uma dívida imensa. E aí quando nós começamos a servir a Deus, o que acontece? Essa dívida Jesus Cristo, ele quita. Tetelestai, está consumado. Então ele paga a dívida que nós tínhamos para com Deus, a dívida que nos mandaria para o inferno. Então quando nós começamos a servir a Deus, Jesus Cristo, o que ele faz? Ele paga a nossa dívida. Então o pecado que nos mandaria para o inferno, outrora, agora não pode mais nos mandar para o inferno. Então aquilo que nos condenaria, agora que nós servimos a Deus, não pode nos condenar. Segunda coisa que Jesus... O que acontece? Segunda coisa que Jesus ele faz depois que nós servimos a Ele. Ele lida com o poder do pecado. O pecado ele habita no coração do homem. Porque a Bíblia nos diz que maldito é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Quem irá compreendê-lo? Então nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder sobre o pecado. Então o pecado ele ainda está aqui dentro. E o que acontece? Nós ganhamos poder para controlar o pecado, ou seja, nós recebemos poder de Deus para ter domínio sobre o pecado. Então o pecado ainda está aqui, porém ele não nos domina mais, ele não nos escraviza mais, porque agora que nós servimos a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá poder para termos domínio sobre o pecado. E aí nós aprendemos que a Bíblia nos diz, de sorte que todo aquele que está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. E tudo se faz novo por causa desse motivo. Então Jesus ele paga a nossa dívida. Tudo o que nós fizemos, ou tudo o que nós amamos de fazer, ele paga. Porém, nós não é porque Jesus ele já pagou o nosso pecado que nós podemos viver no pecado. E nós podemos pecar e aí não ligarmos para isso. Porque se nós vivemos uma vida pecando propositalmente, ou seja, pecamos de propósito, nós não iremos para o céu. Porque o salário do pecado é a morte. Então se nós vivemos no pecado, andando na transgressão, e mesmo servindo a Deus, mas continuar no pecado, mesmo assim eu não irei conseguir a salvação eterna. É por esse motivo que devemos obedecer a palavra de Deus, nos distanciando do pecado. E aquele que começa a servir a Deus, ele não sente mais prazer no pecado. Ele pode pecar por às vezes cair em alguma tentação ou por tropeçar, mas ele não sente prazer, depois ele se arrepende, ele se sente mal com aquilo. Ou seja, quando ele comete algum pecado, ele não sente prazer naquele pecado, ele não gosta mais daquilo. Ele passa a odiar o pecado e amar a palavra de Deus, e amar o que pertence a Deus e amar o que é santo. E começa a odiar o que é sujo, que no caso é o pecado. Então nós servimos a Deus, começamos a odiar o que é mal e começamos a dar ouvido à sua santa e bendita palavra. Então nosso coração muda, não gostamos mais de pecar e quando pecamos nos sentimos mal. E nós não pecamos porque queremos. Às vezes nós caímos em tentação, mas nós não podemos viver no pecado. Às vezes pode acontecer de nós cairmos em alguma tentação. Agora viver no pecado é uma coisa diferente. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.